Estamos hoje no último episódio da série de cuidados paliativos pediátricos. Eu estou aqui com a Cíntia Tavares Cruz, que ela é paliativista, intensivista, e a gente está discutindo vários assuntos difíceis, mas muito interessantes e muito importantes, não só interessantes, muito práticos. E, e a Cíntia, ela tem bastante experiência. Eu fui é, aluna do curso de especialização e me ajudou muito na prática hoje da medicina, da neurologia. E hoje nós vamos falar sobre assuntos da genética, né, doenças neurogenéticas raras e também da paralisia cerebral e os cuidados paliativos. Se você não assistiu os outros vídeos, eu sugiro vocês verem, porque é uma série e uma série junta com a outra e a gente está terminando hoje. Eu gostaria de só introduzir que no nosso curso, durante um ano, nós praticávamos a questão do autocuidado, a gente falou isso em outros vídeos, e também no final nós tínhamos que fazer o nosso TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. E apesar de eu ter feito o doutorado, o TCC me deu muito trabalho, assim, porque tem uma parte que é muito de você, do seu manejo, né? E encontrar literatura também científica, eu também achei que foi bem difícil. E eu consegui abordar também isso através desse livro, que é Bioética e Cuidados Paliativos Pediátricos, na qual a Cíntia também é autora, foi uma das autoras de um capítulo, e abordava justamente um pouco sobre o assunto que eu queria levantar, que é o plano de cuidados e tomada de decisão em doenças genéticas raras de início na infância. E outros assuntos mais básicos, mais gerais, a gente tem esse livro, que na verdade agora já está na outra edição, que ele também é uma das autoras, uma das pessoas que fazem o curso lá no Sírio-Libanês. Bom, falei bastante, e aí eu queria introduzir um pouquinho sobre isso. Você já atendeu ou atende crianças com paralisia cerebral e que o cuidados paliativos fez bastante diferença? Conta para mim, todas as pessoas com paralisia cerebral ou algum grupo desse grupo, conta pra gente mais ou menos esse universo. Sim, atendo, né? Tem acho que muitos pacientes dentro do hospital em que eu trabalho, uma grande porcentagem dos pacientes que estão sim, em segmento de cuidados paliativos são pacientes com questões neurológicas, né? Dentre Tá? eles, o grupo de paralisia cerebral é um grupo grande. Eu trabalhava muito com oncologia anteriormente, então começar a me envolver nesse outro mundo foi um aprendizado também, para entender as suas necessidades, as suas peculiaridades. E hoje a gente vê que é muito variável, né? Dentro de um grupo de crianças com paralisia cerebral, é muito variável a funcionalidade de cada um, o comprometimento de cada um, a qualidade de vida. Então, acho que é um trabalho assim, bem individualizado mesmo, para entender o que naquela família é qualidade de vida, o que naquela família é sofrimento, e a gente poder sempre identificar os pontos de sofrimento, trazendo melhorias, seja a partir de manejo de dor, que eu vejo que muitas crianças têm dores abdominais crônicas, que podem ser dores funcionais ou dores, a gente fala hiperalgesia, né, abdominal, hiperalgesia visceral. Ou manejo de dor por distonia, né? Outras causas, às vezes, de dor não muito bem identificadas.
e questões de reabilitação dentro da limitação de cada um. Então, também um ponto que eu aprendi é que a gente tende a sempre estimular para poder reabilitar, né, e que ele possa ter ganhos, mas existe também um limite de esforço para cada um, né, e que é muito individual, que a gente não pode cansar mais do que é o confortável. Então, a gente vai aprendendo essas coisas e em questão assim de plano de cuidados, vai muito do que é sofrimento, né? Tem algumas crianças que vivem numa condição já de muito pouco contato com o mundo e que eu já tenho famílias que não consideram isso uma vida digna, né? Então, que não gostariam de prolongar o sofrimento dessa criança caso algo grave aconteça. E tem crianças com paralisia cerebral que estão interagindo com o mundo e que têm um outro tipo de qualidade que tem qualidade dentro das suas limitações. Então, acho que é muito, muito individual, Muito individual. varia muito. Exato. Eu acho que eu já contei isso em outros vídeos, que eu decidi fazer neurologia infantil no meu terceiro ano, quando eu visitei a ACD. E eu lembro que, assim, isso já faz um tempinho, e aí eu lembro que eu acho que eu ainda tenho, mas meu capacitismo, e que eu via aquela criança e falava, nossa, mas ela não tem capacidade para escrever, ou para falar, ou para desenvolver alguma questão mais cognitiva. E a questão motora era muito importante, mas a questão cognitiva, né, não era o mais grave. E eu lembro dessa criança que ela fazia poesias, tudo maravilhosas. E isso me encantou, porque geralmente a gente vê uma pessoa com uma deficiência, às vezes uma deficiência motora grave, e a gente pensa que ela, né, não se comunica ou que não tenha uma interação e tudo, e que com o desenvolvimento ou com, né, os valores de cada um, isso foi desenvolvido. Isso é muito gratificante, muito lindo de ver. E hoje eu vendo, né, várias crianças com paralisia cerebral, eu vejo bastante isso, essa diversidade dentro até do próprio nível motor, né, o GMFCS 4, 5, que são a maioria das crianças que precisam cuidados paliativos, que umas, né, mesmo tendo esse nível motor, não precisam de gastro, não precisam de tráqueo. Muitas vezes tem crianças que nunca internaram, né, que nunca tiveram uma pneumonia e que antigamente acabavam falecendo porque, né, tinham outras complicações ou que nem tinham muitas estimulações. E hoje a gente vê crianças indo para a escola, indo fazer os esportes, né? A gente tem um projeto do skate adaptado, que eu sempre apoiei, né? Tem o da corrida. Então, mesmo dentro daquela limitação, que às vezes é uma limitação que a gente considera grave, as famílias também estão saindo das suas casas, indo atrás para ter maior qualidade de vida. E eu acho que você saber que tem os cuidados paliativos para esse grupo de pessoas que tem complexidades, né, muitas complexidades, eu acho super importante. Que não é porque ele está em fase final de vida, mas que são pessoas que têm uma complexidade muito grande, né? Do ponto de vista gastrointestinal, ortopédico, neurológico, né? Crises epiléticas. Então, eu acho que o papel dos cuidados paliativos é super importante. E lembrando que são doenças, não é doença, é uma condição, na É, verdade, né? Que ela não é progressiva, né? Então ela tem um tempo indeterminado, né, de sobrevida e que a gente espera que a gente consiga prolongar ao máximo com qualidade. Então cada exatamente. fase vai ter a sua característica. Algumas vezes eles estão internando demais, né? Então a É, gente começa a ter um sinal de alerta maior para poder pensar realmente em plano de cuidado. Mas no seu geral
Acho que vai muito voltado para manejo de sintomas e reabilitação para que possa inseri-los no meio, né, e dar uma qualidade de vida melhor mesmo. Com certeza. Bom, aí passando para as doenças genéticas ou raras, a gente tem uma infinidade de doenças genéticas, muitas delas também acabam levando a comprometimentos múltiplos, complexidades, tratamentos, e a gente tem a questão de não saber, às vezes, o prognóstico, porque como ela é uma doença rara, tem pouca estudo, poucos casos para a gente nos basear, mas temos técnicas para fazer esse plano de cuidados, que foi uma coisa que eu também me debrucei. Me deparando com várias doenças genéticas que levam à epilepsia, eu observei que nem sempre a gente vai controlar todos os sintomas, principalmente as crises, porque às vezes a doença ela pode ser progressiva ou ter várias complicações. Aí, Cíntia, eu queria que você explicasse um pouquinho o que que é esse plano de cuidados, o que que é essa tomada de decisão, aquela área que você fala bem, que é a questão da decisão compartilhada. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, acho que quando a gente está diante de uma doença rara, uma característica muito presente é a incerteza, né? É a incerteza de como que ela vai evoluir, qual que é a evolução natural da doença, que é o termo que a gente usa. Quando a gente fala, sei lá, de um câncer, que também é raro na pediatria, mas muitas vezes a gente já tem um caminho mais conhecido e mais fácil de prognosticar. Numa doença rara com poucos casos descritos, muitas vezes a gente não consegue ter esse caminho tão claro. E aí a gente vai trabalhar num cenário de muitas incertezas. Num panorama geral, a gente pode até às vezes comparar com outras doenças com funcionamento fisiopatológico parecido, né, e entender mais ou menos como que é o caminho de cada uma. Mas de qualquer forma a gente lida com incertezas, e aí dentro dessas incertezas, como tomar as melhores decisões. Então acho que um ponto muito importante é conhecer a criança e a evolução que essa criança vem tendo em relação a seus ganhos ou suas perdas, né, a funcionalidade. Então, um ponto importante de observar é a funcionalidade, que é aquela capacidade das atividades diárias, e na criança isso é o brincar, né, na criança pequena principalmente, é o brincar, a atividade, a vitalidade, né, dessa criança. E as funções orgânicas, né? Quantos sistemas e órgãos estão comprometidos, isso está avançando, como marcadores de avanço da doença e pior prognóstico. Assim como o número de internações, número de complicações, né? De pioras no geral. Então, a gente vai vendo esse quadro, esse panorama geral. E isso vai dando sinais de que aquela criança, por mais que a gente não tenha exatamente uma visão da doença, como ela costuma evoluir, mas de como aquela criança individualmente está caminhando. E aí, dentro disso, a gente vai conversar com os pais, né? Vamos pensar já num cenário de uma doença rara, avançada, que seja progressiva, né? Que a gente sabe que vai continuar piorando e que tem um tempo curto de estimativa. A gente vai conversar com os pais para entender dentro daquele momento, né, o que que é qualidade, o que que é um bom cuidado e o que que seria um limite do dano. Não sei, por exemplo, uma criança que já está numa fase, uma funcionalidade muito baixinha, que já faz uso de dispositivos para ventilar porque não consegue mais respirar sozinha, e que passa um quadro de, já não tem uma interação, não tem uma qualidade de vida tão boa em casa, que passa um quadro de uma infecção muito grave, a gente vai tratar com antibiótico, não, mas até qual que é o limite, né, do suporte para não ser, como você Invasivo, falou, né? tão invasivo, gerar um sofrimento maior do que um benefício, e às vezes ser até fútil, né? Então, por exemplo, se os rins vierem a falhar, pode ser que isso seja natural, como mais um órgão falhando dentre todos que estão falhando, e não necessariamente uma hemodiálise vai recuperar tudo isso, porque não é o rim que é o problema inicial, é o todo, né? A doença. O rim é consequência, não causa. Então, são esses detalhes que a gente vai entender e vai ter que discutir.
Lógico que tem tratamentos que a gente vai entrar em 2 anos de decisão, né? Tem tratamento que é óbvio que precisa ser feito, então cada situação vai ter o seu óbvio, mas, por exemplo, tratar a dor e dar conforto tem que ser feito. O antibiótico pode estar bem indicado para tentar manejar, para tentar controlar, sim. Então a gente vai ver o que é importante de ser feito como indicação técnica e qual que é um limite que realmente não poderia. Por exemplo, no caso de uma doença que já está em processo ativo de morte e o rim falha, ela é consequência, não é causa. Então uma hemodiálise não estaria indicado. Agora, no meio disso tudo, pode ter outras questões que a gente venha ter que discutir, de acordo com o caminhar, né, de cada caso, que a gente chama de zona cinzenta ou zona de compartilhamento, né, parental. Então, é uma zona onde a gente vai sempre compartilhar com os pais. Todas as decisões são compartilhadas. Quando eu digo compartilhada, aqui a gente vai conversar, colocar a proposta, as famílias vão entender, vão argumentar e a gente vai chegar no melhor ponto. Mas nessa zona, principalmente, muitas vezes a gente tem mais de um caminho certo, né? Tem um caminho que pode ser feito e outro caminho que também pode ser feito. E a gente vai ver qual é a preferência dentro de cada família, né? De cada situação. Então, essa é a zona de compartilhamento, né? A zona cinzenta, a zona de compartilhamento parental. E é a hora que a gente tem que ponderar, né, a questão do que é fútil, do que seria danoso para aquela criança, né? Porque às vezes algum tratamento leva a riscos e às vezes muitos efeitos colaterais que às vezes nem compensam, né? Exatamente. E não vai curar a doença, talvez vai só minimizar ou até mesmo prolongar, né? Exatamente. E acho que isso também foi esse gráfico que não é seu, que foi colocado, é bem interessante, porque às vezes a gente faz isso normalmente na prática, mas não de forma tão sistemática e tão organizada, né? Sim, acho que quando a gente racionaliza, fica É, mais fácil, né? isso. E até dentro desses pacientes que você trouxe, né, com dificuldade de manejo de crises convulsivas, às vezes a gente está numa situação que a criança está entubada, com droga alta, com sedação, e que a gente não consegue controlar bem as crises, né? Então, É, qual que é o caminho que a gente possa ter para tolerar um certo número de sim, crises, para que a gente possa diminuir um pouco essa sedação e poder dar mais isso. qualidade, né? É. E eu acho que é muito importante a gente ter consciência disso, né? Que a gente também talvez não seja capaz de fazer todo o 100%, mas melhorar a parte de melhoria de sintomas mesmo, né? De manejo de sintomas. É, aqui no livro você falava de plano de cuidados avançados, né? Que eu achei também muito legal, assim, muito importante. Que no plano nessa questão de incertezas, você pode traçar alguma coisa. Se acontecer isso, né? O que a gente pode fazer? Se acontecer aquilo, o que fazer? Então, acho que colocar claro para a família isso, deixar talvez assim até escrito em prontuário, tudo, né, ajuda, no caso, para a gente, né, a pensar o que fazer e para a família também, e não tomar uma decisão assim no ímpeto, num momento de muita turbulência. Sim, acho que até um clássico é o reanima ou não reanima, né? É, E dentro de quando você vive já com uma criança com uma condição crônica grave, numa fase avançada, muitas pessoas pensam que talvez o melhor seja numa situação já muito extrema, a não reanimação seria mais adequado, porque se a criança volta, ela volta ainda com um quadro neurológico pior do que ela já sim, tinha. Mas são situações diversas. Uma coisa é parada cardíaca, outra coisa é um processo ativo de morte que vai evoluir para a morte. Então, parada é inesperado. Pode ser que a criança tenha uma traqueostomia, faça uma rolha e está tudo bem de reanimar, porque ela pode voltar né, e é algo rápido, reversível. Agora, se a criança já está numa situação, como a gente vem falando, de uma fase de terminalidade, falência, de né? falência de órgãos que já está sendo manejado e não está melhorando, a reanimação não vai trazê-la de volta. A parada cardíaca não é uma parada, ela é uma morte. Né? É um processo, é o desfecho final de um processo.
Então, nesse caso, a reanimação não traria nenhum benefício, só poderia machucar e trazer mais desconforto, né? Com certeza. Mas são questões muito delicadas, muito sensíveis e que tem que compartilhar mesmo com cada família de acordo com o momento de cada um, né? Por isso que é avançado, a gente fala plano avançado de cuidados, porque a gente fala pensando lá na frente, Tá. mas às vezes a gente não consegue falar disso tão cedo, porque ainda não se viveu muita coisa, só vai se conseguir falar disso e ter algumas clarezas depois que já passou por certas etapas e por alguns sofrimentos, talvez, que levem a família a esse ponto, né, de E eu acho que uma coisa também bastante importante, né, que até eu citei aqui, seria a comunicação com a família, porque diante dessa questão das incertezas, né, você vai ter muitas opiniões, e aí você tendo muitas opiniões, às vezes a gente se depara com pessoas que vão colocar situações milagrosas, né, vão levar para aquele ponto, né, da esperança da família e vão fazer coisas que não são científicas, né, levar para um determinado país para fazer um procedimento, uma cirurgia meio não muito recomendada. Então, acho que é importante muito que que acho que os artigos comentam, reconhecer que você não tem certeza, mas que dentro da incerteza você tem até um ponto até onde você pode ir, até onde a família pode interferir, discutir. E eu acho que essa comunicação também é bem importante. E eu acho que é mais ainda o trabalho em equipe, né? O trabalho de você estar falando que você está junto com a família, você está junto, né, para o que der e vier, para a parte de pesquisas, testes, mas com testes com pessoas de, de universidades, pesquisadores, não tratamentos muito mirabolantes, sim. né? O que você acha? Eu concordo totalmente. Acho que todas as pesquisas e inovações são muito bem-vindas, né? E a gente tem esperança de que surjam coisas novas mesmo para nos ajudar a manejar, porque é muitas vezes frustrante não ter né, uma solução para o problema, para uma cura. E as famílias buscam por isso, e até uma característica muito comum das famílias com doenças raras, né, Lu, é que muitas vezes a família é a maior especialista naquela doença e que a gente, como equipe, não consegue dar tantas informações porque É, nós não somos, né? Eu não sou especialista em doenças é, raras, ainda mais que eu. aham, Enfim, aí a família, ela vai buscando e vai uma busca meio solitária, né? é, E aí, sempre que tiver coisas que possam ajudar, acho que elas são muito bem-vindas, mas precisa ter muito critério também. Mas acho que o ponto principal é entender se aquela criança, naquele momento, tem essa condição de ser submetida a algo novo. Porque às vezes está tão avançado que já não pode ser que não sirva mais para essa criança, né, nesse protocolo de estudos, que muitas vezes, né, não estão nem ainda aprovados, né, é, validados, mas que possam sim, talvez servir para próximas. Então, entender a realidade daquela criança naquele momento, o quanto que vai exigir dessa criança, né, o quanto que a gente pode focar esse tempo em qualidade de vida, né? Acho exato, que não tem uma resposta certa. não tem. E eu, assim, desde que eu comecei a trabalhar com o YouTube, o Instagram, tudo, eu tenho recebido muitos depoimentos, né, de famílias agradecendo, né, de eu estar compartilhando essas doenças, né, porque é aquela busca solitária. E eu incentivo muito que eles aprendam, né, coisas que sejam básicas para a gente e que eles consigam colocar nos bancos, né, de pesquisas, tudo, e saberem os tratamentos melhores, saberem quais as medicações melhores para determinados tipos de crise. E às vezes eu até falo, pergunta lá no grupo de especialistas se tem usado isso ou não, porque às vezes, né, até melhora o nosso tratamento, melhora,
né? A gente pula um pouquinho algumas etapas para aqueles tratamentos que são mais eficazes. E eu acho que também nesse processo a gente fica mais próxima do paciente, Sim, né? Que a gente está junto, a gente não é, você não sabe nada, eu que sei, eu que vou tomar a decisão aqui. Então, exato. essa decisão compartilhada, principalmente nessas doenças raras, ela é bem comum e bem importante, Sim. né? Obrigada. Eu que agradeço, Lu. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, então a gente termina aqui essa série maravilhosa sobre cuidados paliativos e que no futuro a gente não precisasse discutir muitas coisas sobre qualidade de vida, que seja uma coisa muito comum que todo mundo possa fazer e quem quiser tiver alguma dificuldade, quiser uma interconsulta, né, Cíntia, sobre paliativos, se tiver um paciente um pouco mais complexo, nem que seja um paciente mais distante, a família. Então, é sempre importante o médico que está cuidando de vocês estar em contato com a equipe. Então, para ser realmente uma equipe trabalhando junto em prol daquele paciente, né? Não é uma coisa assim separada. A equipe do paliativo, a equipe do paciente, né? Tem que andar Tem junto. que andar junto. Acho que como mensagem final é tentar desmistificar um pouco do que é o cuidado paliativo, né? Ele é voltado para a vida e para a qualidade de vida das crianças que vivem com condições mais graves. Então, acho que essa é a mensagem principal, para não terem medo, né? Que se um dia a gente vai chamar a equipe de paliativos, não quer dizer que não existe mais esperança, né? Que não existe mais chance. Quer dizer que é uma equipe a mais, uma camada a mais de suporte para poder cuidar ao longo de toda uma trajetória cheia de desafios e que as famílias que estiverem vivendo um momento de uma fase mais avançada, um processo de morte, que é tão duro, que a gente, como equipe, né, integrada, consiga tornar esse momento tão difícil algo mais leve, né, e que possa fazer o melhor num momento que é tão triste, né, de perda, tão difícil. E, enfim, acho que ao longo de todo desse segmento tem muitas dúvidas, né? Muitas angústias mesmo em relação ao processo de decisões, questões bioéticas. Então, sim, a gente pode ficar à disposição para discutir, interconsultas. Depois eu deixo o contato. Então tá bom. Obrigada e até o próximo.